matéria nova do sexto ano, retas paralelas e retas concorrentes, né? Bem, características das retas paralelas. São coplanares, elas nunca se cruzam e, por esse motivo, elas não possuem ponto em comum, né? Vocês podem ver aí no desenho número 1, nós temos a reta R e a reta S. E mesmo que eu prolongue, né? O professor fez aí esse pontilhado aí, significando o prolongamento dessas retas. Mesmo que eu faça o prolongamento dessas retas, elas não se encontram, né? O símbolo que nós usamos para retas paralelas é esse que está circulado aí de alaranjado, né? Duas barrinhas. A gente põe o nome das retas, R paralelo a S. Bem, outra relação entre retas é a relação de concorrência, né? Retas concorrentes. Também são coplanares, elas vão se cruzar. As retas concorrentes vão se cruzar. E aí, de acordo com o tipo de ângulo que elas formarem, é que elas serão classificadas. Bem, tá aí no desenho 2, a reta R, azul, e a reta S, vermelha. Elas se cruzaram e formaram 4 ângulos de 90 graus, né? Esse símbolo aí, lembrando, é o ângulo a representação do ângulo de 90 graus. Então, nós temos 4 ângulos retos. Quando duas retas se cruzam formando 4 ângulos retos, elas são chamadas de retas concorrentes perpendiculares, né? No desenho 3, nós já temos a reta R e a reta S também se cruzando, mas vejam que nesse caso elas não formam ângulos retos. Elas formam 2 ângulos agudos, que o professor Daniel representou em verde, e 2 ângulos obtusos, que o professor Daniel representou em roxo. Lembrando que os ângulos agudos são ângulos de medida menor que 90 graus, né? E os ângulos obtusos são ângulos de medida entre 90 e 180, maior que 90 e menor que 180 graus. O que tem em comum nas retas do desenho 2 e do desenho 3? Elas têm um ponto, elas se cruzam em um ponto, né? Então, é uma característica também das retas concorrentes. Ah, o professor esqueceu. Quando as retas se cruzam formando ângulos agudos e obtusos, ela é chamada de reta concorrente oblíqua, né? Então, são retas concorrentes oblíquas, aí no desenho 3. E como o professor começou a falar, né? Sejam perpendiculares ou oblíquas, elas vão se cruzar em um único ponto, né? Elas vão ter um ponto em comum. No desenho 2 e no desenho 3, o professor Daniel não precisou fazer o prolongamento das retas, né? Aí no desenho 4, né, antes de fazer o prolongamento e achar o ponto P, se o professor Daniel perguntasse para vocês, e a reta U e a reta V?
Elas são paralelas? Elas são concorrentes? Se elas são concorrentes, elas serão concorrentes perpendiculares ou oblíquas? O que nós temos que fazer? O professor Daniel fez o prolongamento para a direita, né? E aí, quando ele fez o prolongamento para a direita, nós constatamos que elas se cruzaram em um ponto, né? Então, elas são concorrentes. Beleza. Mas elas são concorrentes de qual tipo? Formaram ângulos agudos e obtusos. Então, elas são essas duas retas U e V, são retas concorrentes oblíquas. Ah, o professor Daniel esqueceu, né? Aí tem o símbolo circulado de caneta rosa, né? É o símbolo de perpendicularismo. R perpendicular a S, é esse T de cabeça para baixo, ok? Muito bem. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de, sempre que tiver dúvida, entrar no site, olhar a aula de novo, pode mandar pergunta para o professor no e-mail, pode mandar pergunta para o professor no Instagram, pode mandar dúvida para o professor pelo WhatsApp, né? Tem muitos que tem o WhatsApp do professor, não tem problema, ok? Próximas aulas, nós nos encontramos para a correção de mais exercícios. Valeu, até a próxima!